E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, que na verdade não é vídeo, né? Esse é o primeiro teste que eu estou fazendo aqui de um podcast. A ideia desse podcast que eu estou criando aqui é trocar ideia com empreendedores, né? Não só do ramo digital, né, que a gente está, mas eu acredito que todo empresário tem algo a acrescentar com outro empresário. Então, a ideia que eu tive é trazer amigos, conhecidos que estão no campo de batalha, assim, talvez como você que está assistindo esse vídeo, para trocar uma ideia mais descontraída, né? Inclusive, comecei meio repentinamente com essa ideia de podcast. Não tenho nome ainda para isso aqui. Se você tiver uma ideia de nome bom, se você já me segue no Instagram, já sabe do tipo de conteúdo que eu crio por aqui, deixa aqui no comentário qual que seria o nome mais adequado para esse podcast aqui que a gente está começando hoje. Bom, para esse primeiro episódio, e até como um jeito de homenagear, eu trouxe os meus pais, que são os fundadores da empresa, né? Eu sou a segunda geração, para quem me segue também já sabe disso. Eu sou a segunda geração da empresa, então eu sou a segunda leva da família que está continuando o negócio, né? Então nada mais justo do que fazer uma homenagem a eles, trazendo eles como o primeiro episódio aqui do podcast. E também porque eu quero revisitar todas as histórias da nossa empresa desde o começo e trazer também para vocês, né? A gente começou numa época muito antiga, mas vou deixar eles contarem na verdade. Então, eu quero primeiramente apresentar para vocês a Rita, que é a minha mãe, e o Vanderlei, que é o meu pai. E primeiramente eu quero fazer um brinde a esse primeiro episódio do podcast. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que para vocês é um desafio, né? Tá na frente das câmeras, a gente não está muito acostumado a isso. Mas obrigado primeiramente por vocês toparem a minha loucura aqui de estar aqui fazendo um podcast, um negócio diferente. Então é isso. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é você? O que você faz na empresa? O que você fazia? O que você faz hoje? Fique à vontade. Meu nome é Rita, para quem não me conhece, né? Eu sou mãe do Gabriel. Hoje em dia, na empresa, eu estou na parte do desenvolvimento, né? Mas já passei por muitos setores, né? Desde o comecinho, eu e ele junto, né? Eu e o pai junto. Começamos a empresa. Hoje eu estou mais assim na parte do desenvolvimento. Desenvolvimento de produto, né? Isso. Tá bom. Desenvolvimento de produto. Vanderlei Vale, aposentado recente agora. Apelidado como pescador. Exatamente. Eu hoje, né, realmente estou aposentado, mas estou ativo ainda, e bastante ativo, né? Uhum. E faço tudo, eu acho que na empresa, corro num lugar, no outro, produção e loja, e um pouco de tudo eu faço, meio corridinho. Jeitão. Tiro meus descansos durante o dia. Maravilha. Tá na hora mesmo. Vocês já trabalharam bastante e vocês têm gente competente cuidando da empresa. Mas eu quero trazer aqui, como um todo, né, para a gente começar essa conversa, eu queria só que vocês contassem, primeiramente, né, como que foi o começo, como que vocês tiveram a ideia de começar, né? Primeiramente porque, eu ia falar começar a Vale Enxovais, né? Mas não era Vale Enxovais quando começou, né? Então eu queria saber, assim, desde o começo, né? Como que foi a ideia, por que vocês começaram, qual que era a vontade de vocês ali no comecinho, qual que foi o primeiro estalo que deu na cabeça para vocês começarem. Eu vou falar um pouquinho, depois a Rita... Assim, na verdade, eu acho que aconteceu, né? Uhum. Foi uma empresa que aconteceu, porque a gente veio da roça com 24... Eu já tinha 24 anos de idade e vim para trabalhar. Na verdade, eu vim na cidade para trabalhar. Uhum. Não vim montar uma empresa, criar uma empresa. Na verdade, não foi nada disso. E a Vale foi acontecendo, né? Com o tempo, devagarinho. Depois tem todas as histórias que a gente pode explicar mais daqui a pouquinho, né? Quero saber tudo. Acho que foi mais ou menos assim, né, Rita? Tá, e roça, quando você fala roça, o que fazia na roça? Tudo. Desde apanhar café, carpir café, plantar café, milho, arroz, o geral de roças, em geral, tudo. Funcionário, né? Não é fazendeiro, né? Não, a gente chamava-se... A gente tocava café de ameia, vamos dizer, né? Entendi. Você rachava. Era meieiro. Tá. E, tipo, começava uma colheita, você rachava, mas você não era o dono, você trabalhava. O cara te dava, tipo, na época a gente tinha 8 mil pés de café. A gente tocava pro cara, a gente cuidava tudo, quando colhia, 50% era do cara, 50% era da gente. Vocês trabalhavam e ele ganhava. Mais ou menos. Certo. Mas a terra era dele, é justo, né? Tudo valeu a pena, né? Tudo... Maravilha. Foi legal. Maravilha. A mãe também, né, mãe? Sim. Na roça, né? Sim. A família do pai e da mãe era da mesma fazenda, né?
Os pais nossos dois eram meieiro de café. E, inclusive, nós casamos lá, né? Na fazenda, né? E viemos para a cidade 1 ano depois de casados. Mais ou menos. Isso que ano? Só para o pessoal que está assistindo ter ideia. E nós casamos em 85, viemos em 86. 86. E logo que chegou, vieram, já começaram a trabalhar com bordado? Assim, eu e a avó, né? Começamos a costurar. Eu tinha uma maquininha daquela zigue-zague que o vô tinha dado de presente de casamento para nós. Eu vim com a máquina, a avó veio com outra. O que é a maquininha zigue-zague? De costura? De costura. A gente pegava, na época, começamos a fazer bainha em lençol. A famosa Singer, né, da época. Aquelas... Isso, por um fabricante de lençóis aqui da cidade, né? Aí eu e a avó começamos, o pai e o vô se empregou numa fábrica de carroceria, né? E aí eu com a avó fomos, foi aumentando. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com roupa, né? Confecção, não mais o lençol. Aí era na época aquelas roupas tingidas, assim, tingia uns baldes, assim, toda manchada e tal. Você chamava de roupa de... Indiana, né? Isso. Mas antes disso, você trabalhou um pouco de overloquista também, não foi? Trabalhei. Trabalhou uns meses de overloquista para uma pessoa aqui da cidade também. Aí eu e a avó começamos e tal. Começamos a costurar para um fabricante. Aí esse mesmo fabricante surgiu, assim, propôs de começar a comprar as roupas nossas. Certo. Esse mesmo fabricante foi numa empresa da cidade, pegou uma conta no nome dela para nós começar, porque a gente não tinha condições. Não tinha nome, né? Tinha acabado de vir para a cidade. Não tinha nome. E também não tinha muita grana, muito medo, às vezes, sabe? Grana não tinha nada, praticamente. Aí um pouco costurava para ela, para não ficar tão sem grana, para não arriscar na venda, um pouco vendia. E foi aumentando, foi aparecendo outras propostas, né? Outros clientes querendo comprar o produto. Eu e a avó não dava mais conta, aí tiramos o pai do serviço, né? Da carroceria. Ele veio para ajudar. Só deixa eu lembrar que eu sei um pedaço disso aí. Houve meio que uma intimação, né? Do vô e do pai, você e a avó chegaram e... O pai ainda saiu de boa, o vô que intimamos. Foi mais ou menos assim, né? Nesse intervalo que elas começaram aí, né? Fazendo um pouquinho... Quando a gente começou a fazer um pouquinho pra gente... Então, bom, eu trabalhei de garçom no início. Meu primeiro emprego aqui foi garçom. Legal. Aí de garçom fui para marceneiro, carpinteiro, né? No caso. E aí, quando a gente percebeu que não estava dando, eu falei, eu vou sair da empresa. Não estava dando assim, porque elas estavam... Não estava dando conta mais. Estavam tendo muito serviço. Sim. E, na verdade, eu tinha que fazer as compras de tecido, que na época era eu, foi muito tempo, o pai que fez as compras, tudo, né? Mesmo não trabalhando junto com ela, você que comprava. Sim. Eu saía com uma bicicletinha monareta que eu tinha, uma monarquinha azul, né? Nossa. Então eu tinha que vir. Tipo, monarquinha azul que eu ganhei com que era presente. Nossa, então eu saía, tipo, da onde eu trabalhava de carpinteiro, da Cimal aqui deve dar uns 3,5 mais ou menos. Vinha, almoçava correndo, saía para o centro da cidade e comprava os retalhos de pano, os pedaços que a gente ia precisar. Levava lá na cidade, na garupa da Monarquinha. E depois à tarde eu trazia para no outro dia a gente trabalhar de novo. Aí assim eles chegavam em casa e, às vezes, com muito serviço, o pai e o vô ia junto, né, com nós. Eu e a avó ia até 11 horas da noite, meia-noite, para dar conta da demanda. Na época, para você acreditar, a gente não conseguia fazer muito, mas vendia bem o produto. A gente chegava a esconder o produto de um cliente e do outro para não ter briga na hora de vir recolher. Sempre, por exemplo, na sexta-feira eles vinham recolher. Aí todo mundo queria o produto. E a gente não dava conta. Então, às vezes, trabalhava até 11 horas, meia-noite. E aí foi ficando muito cansativo, né? Ou ele sai, ou, né, não dava mais conta. As duas, né? Eu saí, o vô ficou mais um ano ainda, acho, né? O Chico, né? Mais um ano ainda. O vô tinha um pouco mais de medo de sair. Tivemos que tirar ele também. Aí, certo.
Nesse momento, então, vocês fizeram... Uma eram sociedade. vocês dois e a avó, por enquanto. Que eram os ficou 3. aí 1 ano, mais ou menos, né? Eu não lembro datas exatas, assim. Não precisa, mas mas a gente já está falando de 87, 88. Mas, é mais, né? Porque eu nasci em 89, vocês já estavam com a loja, né? Já. Então deve ser por 88, Eu não tinha nem você. Você nasceu quando? 89. Quando você nasceu, a mãe já... Nós já era sócio. No pai e o vô já estava junto. Então, era uma sociedade, eu e a avó, essa parte que o pai saiu e foi com você e com a avó, deve ser por 88, mais ou menos. Porque depois de 1 ano o vô veio, aí sim que vocês formaram, eu acho, a sociedade, né? Quando vocês formaram, por exemplo, 89, você estava grávida de mim, né? Quando vocês abriram a primeira loja, né? Ou nem estava, eu acho, ainda. Na verdade, a sociedade já existiu desde o início, né? Assim, as duas. Aí quando eu me propus a sair, então, tipo, o que eu ganhava lá na Cimal, tipo, eu vim ganhar aí na empresa. Para isso a gente teve que investir e ganhar mais, lógico, né? Porque tinha o meu salário, e não era muita coisa, mas era o meu salário, né? Sim, com certeza. A primeira loja nós abrimos em sociedade ainda, você tinha por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Quando abriu a primeira loja. Certo, mas assim, esse tempo de vocês fizeram a sociedade, o pai e o vô, por exemplo, largaram a Cimal. E aí eles vieram, vocês formaram uma sociedade dos 4 ali, tava trabalhando, tinha um monte de serviço. Porque a cidade naquela época tava uma explosão, né? Aí a gente saiu arrumando costureiras, né? Na época fomos até pra Iacanga, tinha costureira na região quase toda. Aqui. Bairros vizinhos e tal, né? Tipo, não dava conta de vocês fazer só vocês 4, vocês terceirizavam a mão de obra já naquela época. Sim, já naquela época. Fazia só o corte. Acho que 22, 24 costureiras hoje. Caramba. Era bastante. É bastante. Você pensar hoje que a nossa produção hoje tem 33, então, 34. Mas só que era manual, né, Gabriel? É diferente, né? As máquinas eram diferentes. Sim. Não tinha o rendimento que tinha hoje, né? Cortar a confecção Tá legal ali? Tá? É bem mais difícil cortar uma confecção do que um enxoval, né? Um lençol, uma colcha. Esse primeiro momento, quando vocês fizeram essa sociedade, vocês 4, era ainda roupa que vocês faziam? Porque, pessoal, quando ela fala confecção, é que na época era feito roupa, né? Isso. Mais camiseta, né? Mais batinha, essas coisas, não é? Era essas roupas indianas mesmo, saiona, manchada, essas saias. Vestido, essas coisas. Blusinhas, assim. Certo. E aí, nesse momento vocês fizeram a sociedade, e aí pulando um pouquinho que vocês abriram a primeira loja, ainda era só roupa? Não, quando abrimos a loja, começamos a trabalhar com no caso, lençol, coxa, esse outro tipo. Começamos a fazer um pouquinho. Quando que vocês perceberam que vocês tinham que mudar de roupa, confecção, que você chama de confecção, para bordado, para enxoval? Hoje a gente faz cama, mesa e banho. Para quem caiu aqui, a gente está aqui na cidade de Bitinga, tá? Nossa empresa chama Vale Enxovais, uma delas. A outra marca chama Linda Casa. E trabalha com cama, mesa e banho, tá? Então, o que a gente está comentando aqui é que eles faziam roupas para vestir mesmo. E depois eles mudaram para roupa de cama, tá? Então, eu queria saber por que eles mudaram, na verdade. Então, a pergunta veio por causa disso. Quando surgiu a oportunidade de a gente pegar um primeiro ponto de loja, a venda da roupa já foi caindo, né, Flávio? Tinha caído um pouco, né? E aí surgiu... naquela época, se construía em Bitinga, o cara tinha um terreno, então, tipo assim, ele dava o terreno e a gente construía em cima do terreno, ficava 1 ano sem pagar aluguel, depois pagava aluguel pro cara e o prédio era do cara. Entendi. Entendeu? E eu fiz 15 metros quadrados para mim. Uhum. Minha loja tinha 15 metros quadrados, a primeira loja. Mas foi na Penac, não? Foi na Penac. Foi na Penac? Você construiu a loja da Penac, então? Foi, que legal, não sabia. Fui eu. Não sabia. Foi. Não foi cupom, né? Tinha eu pessoas... sei, mas vocês financeiramente financiaram. Isso. Que legal, eu não sabia dessa informação. Isso é novidade para mim. Nós construímos. Até aí era sócio ainda. Era sócio com o vô, Era né? sócio ainda. Tinha sociedade ainda. Uhum. Então, aí a gente buscava os fornecedores de fundo de quintal, né? Que nem era a gente que fabricava aquelas coxinhas, né? Que a gente comprava dele e revendia na lojinha lá. Coxinha de pequena, Isso. né? Aí a gente, como todo mundo, né? Pegava o modelo de um, o modelo de outro, mudava um pouquinho e passamos a fazer um pouco do nosso. Legal. Começar a fabricar, né? Isso. Começamos a fabricar e foi abandonando a roupa.
Legal. Porque na loja era só mais enxoval. A roupa não foi com roupa para a foi. loja. Não. Tá. Não. E desse momento, quando vocês estavam, por exemplo, em 4, por que houve a ruptura, né, da sociedade de vocês dois com o vô e a avó? E assim, o que aconteceu que ocasionou isso? Porque eu acho que isso aí é um marco muito importante para a empresa como um todo, né? Eu estou te perguntando isso, que é um momento delicado da nossa empresa. Eu sei que é delicado, foi dolorido para vocês fazer esse tipo de coisa, mas assim, foi o que proporcionou a gente ter um crescimento, assim, hoje eu vejo, Sim, né? não. Dolorido não foi. Não? Não, porque o seguinte, eu e o pai, um casal mais jovem, mais atirado, investia mais, comprava mais, gastava mais. Legal. No caso, o vô veio do sítio, já estava assim com uma certa idade, tinha medo às vezes de investir muito, ou a gente sentia esse medo nele de investir muito, e você sabe, né? Comércio é muito... Tem que investir, né? Senão você não cresce, né? Tem que investir, senão não cresce, e também não é tudo que dá certo. Às vezes pode tomar um tombinho aí e levar o nome de todo mundo junto, né? Entendi. Aí nós fizemos a proposta de desmanchar a sociedade, porém, na divisão, eu e o pai ficamos com a loja, porque o vô não gostava, a avó não gostava muito de lidar com o público, de atender gente, né? Não gostava muito desse tipo de coisa. E eles ficaram com a parte da produção. E como o pai diz agora há pouco, a gente às vezes comprava de outras pessoas, de fundo do quintal, nós passamos a comprar do vô. De início, a gente propôs a comprar a produção inteira dele. A ser um fornecedor. Tudo que ele fizesse, vocês iam comprar. A gente comprava. Porque... Ficou bom para ele também. Porque... ficou bom para ambas as partes. Na verdade, tudo que ele fizesse estava vendido. Ele não precisava na verdade, a gente até, não sei se a Rita lembra, a gente deixou até, se ele quisesse a loja, a gente também deixava. A gente deixou meio que a escolha dele, né? Sim, assim. Ele pegou a produção e o combinado foi muito bom, dividiu tudo certinho e tal. Eu acho que assim, estavam em momentos de vidas diferentes, né? Hoje a gente, por exemplo, às vezes eu bato um pouco a cabeça com vocês dois, porque agora é minha vez, né? Porque vocês já estão um pouco mais, a idade um pouco mais avançada, e às vezes eu quero dar uma pernada maior, aí eu falo com vocês, mas será, não sei o quê. E aí eu tenho que enfrentar também que vocês já estão desacelerando um pouco, né? Essa questão. Sim, mas certeza. assim, agora vocês explicando dessa maneira faz todo sentido, né? A divisão dos dois, e mais ainda ele ter escolhido ficar com aquela parte, porque é mais seguro para ele. Tudo que eu produzi está vendido. A avó que praticamente ensinou, né, na parte de costura, ela entendia tudo, parte de corte, ou de fazer um plano de corte, eles faziam junto ali, né? E foi de boa. E depois também eu fui montando meu salãozinho também, que o pai nunca parou também, né? Eu quis fazer alguma coisa também diferente, aí montei um salãozinho no fundo da casa da avó, depois fiz aquele lá em cima de casa, um pedacinho, 50 metros. E assim foi indo e foi hoje. E isso tudo por causa do crescimento, né? Porque assim, se a empresa não tivesse crescido, ia estar comprando só o que o vô fazia até hoje, no caso, né? Mas como cresceu, você precisou fazer a sua produção, precisou ir aumentando, né? Teve épocas de ele não dar conta de fornecer tudo que a gente precisava, teve épocas de a gente não dar conta de comprar tudo que ele fazia, ele teve outros clientes. Legal. Né? Aí foi expandindo ele para o lado dele e nós para o lado nosso. Porque, pessoal, vocês estão assistindo... O nosso mercado aqui em Bitinga é muito sazonal, né? A gente tem 2 picos de venda muito grandes durante o ano. A gente vende bastante no Dia das Mães, né? Então, abril, que é prévio ao Dia das Mães, que é no começo de maio, né? A gente vende demais em abril e comecinho de maio. E ali no final do ano, depois de outubro, novembro e dezembro, para presentear, né? Então, o pessoal compra muita roupa de cama, muito presente nas lojas aqui da cidade. Então, provavelmente, o que acontecia? Janeiro ali, que não vendia nada, vocês não conseguiam... O vô tinha que vender para outras pessoas, porque você não conseguia comprar tudo. Não conseguia manter talvez os funcionários, tinha que mandar embora. E assim, um negócio totalmente diferente que me veio na cabeça, eu vou voltar um pouquinho. Tipo, a gente bolava um modelinho de uma colcha assim, tá? A gente tacava numa sacola e saía na rua também vendendo nas lojas da cidade. Entendi. Também vendia. Vendido para quem quisesse. Isso, então, eu levava o mostruário, eu não tinha pronta entrega.
Levava o mostruário, chegava lá, Dona Primitiva Russa, que eu gostava de vender para ela, que ela comprava à vista, era legal. teve muitas, né? Muitas, e mandou assim, né? A gente sempre ia apertadão. Então... Cash, né? Ela que garantia. Então chegava lá, tipo assim, não, eu consegui vender 50 coxinhas. Pô, que legal, né? Aí pá, corria na cidade, comprava o tecido e vinha fabricar. Depois de vendido. Aí depois corria vendido. Isso, depois Eles vendido. davam um prazo de entrega. Aí uma vez, eu lembro atrás. de uma história que eu consegui estocar, eu sempre gostei de estoque, você sabe disso, né? Eu sempre gostei de casa cheia. Sim. Eu gosto também. Tá, aí eu lembro que eu consegui estocar umas 20 unidades, mais ou menos, de uma coxinha pequenininha. E veio uma proprietária da cidade aí, né? Na época famosa, e pegou tudo aquilo lá para levar na feira. Quando voltasse da feira, ela me pagava, né? Pá, levou, falei, pô, legal, comprou tudo, vendi tudo no meu estoque, né? Felicidade Rapaz, foi. Aí, durou essa pouco. feira foi ruim pra mulher lá, cara. Aí ela chegou e me devolveu tudo. E eu já tinha comprado o tecido pra Você tinha fazer, gastado dinheiro? pra fazer outra remessa daquele... Rapaz, aí a coisa apertou, né? Falei, pô, eu tô devendo na loja agora. Na época, a moça devolveu. É tudo história, você vê como que é, cara. Nossa, que coisa. No começo, mas tudo assim, difícil, e tudo dá desespero. o que nós estamos contando, né? Assim, é muito simplificado, né? De tudo que a gente passa, na verdade. Com certeza, né? com certeza. Você não consegue contar todos os teria que detalhes. montar um livro, talvez, né? Para poder colocar tudo certinho, né? Passo a passo. Sim, foi legal. com certeza. Mas é legal isso, né? O famoso vender o almoço para comprar a janta, né? Todo empresário acho que passa por essa fase de você estar no grito ali e você tá contando com aquilo, de repente aquele dinheiro que você tava contando não vem e a coisa desanda, né? Então, teve uma fase, né, que a gente fala que chegava janeiro, aquela fase ruim, tipo, parava, eu e o Vô já era sócio. Aí eu tinha umas maquininhas já, parou, aí a gente pegava madeiramento para fazer... Aí trabalhava de servente de pedreiro, para não comer o que a gente tinha em casa, né? Legal. Para a gente manter aquele dinheirinho da loja. Entendi. A gordurinha da loja ficava ali. Vocês faziam para pagar as contas de casa. Sim. Com outro serviço fora. Sim, para não tirar o dinheiro da empresa. Exatamente. Mas isso mostra que o trabalho Sim. dignifica, né? Não tem como não você correr, né? No final das contas, quem trabalha bastante sempre vai ser recompensado. Não tem jeito, né? Então é isso. Mas foi muito bom. Então é isso. Então vamos voltar ali para a loja. A gente está falando na história do tempo da empresa, né? A gente está dentro da cidade de Bitinga ainda. A gente está ali naquela lojinha que é 4x4, né? 3x5. 3x5, então 15 metros quadrados. quadrados, a gente está falando, cabia quase um nada. balcão, né? de 1,5, mais uma cadeira, pá. Tinha que vender produto pequeno, né? Porque... Na época, Gabriel, mas era fácil de encher ali, a loja, né, não é que nem agora. Aí pegamos... o estoque para encher a loja era rapidinho. Pegamos depois mais 2 ou 3 salas no mesmo local. Sim, né? aí eu fui comprando, lá tinha Rebentando 8 a salas. parede e aumentando. Eu lembro disso. Tinha 8. Eu quero até chegar nesse ponto depois a respeito dessa... Que foi outro ponto que marcou também, né? As derrubadas? Não só da expansão ali dentro do... Mas conta sobre a expansão dentro... Porque assim, nós estamos falando de uma galeria, tá? Então nessa galeria tinha quanto? Umas 8, 9 lojas? 8 lojas. 8 lojas. Então eles tinham uma lojinha de 15 metros. Era a sexta loja, lá e no tinha fundo. mais 7, né? Sim. A última loja lá no fundo aí. Sexta era a minha. E aí, como é que foi essa lojinha? Foi um tempo, né? Aí se tornou pequeno, porque foi aumentando as vendas, ficou pequeno. Aí surgiu a oportunidade de aumentar, né? E a pessoa do lado, os vizinhos nossos, se interessaram em vender e venderam. Vendeu um, depois vendeu um outro, e aí pegamos 4. No fim, era 4? 6. 6 lojas? No fim a gente estava com 6, só sobrou 2. Que era do dono Na da frente, galeria. Isso eu já tenho de memória, porque eu já tinha ido por volta dos 7, 8 anos. Mas deixa eu perguntar, você fala assim, vendeu a loja. Só explica pro pessoal, porque... ponto, né? Não é prédio. Vendeu o ponto. O prédio não era nosso. Né? Exatamente. Você comprou o ponto para poder alugar aquela loja que você estava, né? Isso. Sim. Comprava o ponto do cara que tinha construído aquele prédio para o dono. E aí a gente pagava aluguel para o dono. Legal.
Então vocês compraram, na verdade, para conseguir expandir ali dentro, né? Isso. E aí foi indo, engoliram uma, engoliram mais uma, engoliram outra, até que no final vocês estavam com 6. Com 6. De 8, vocês estavam com 6. 6. E conta pra mim, quem que ficava no comecinho ali, naquelas 2 primeiras lojas, que você entrava, era um corredor, assim, bem comprido, né? Mas era 1 metro, assim, de corredor. Pra vocês verem, pessoal, como é diferenciado, atendimentos, produtos, né? Um monte de coisa, né? Que faz a gente ser diferenciado. Mas o pessoal entrava no corredor inteiro e ia lá na última loja comprar da gente, né? Comprar. E aí a gente foi indo pra frente, né? Pegando as lojas da frente. E quem ficava no começo, de quem que era a loja, a primeira loja onde começava o corredor, a primeira que os clientes viam. Era da filha do dono da galeria. Entendi. Ela ficou Ou seja, lá... o melhor ponto era do dono, no caso do local, né? Quando ele propôs de vender os pontos, o primeiro ele já segurou, né, para a filha dele. Porque era o melhor ponto de todos. Mas o que eu quero chegar é que assim, você não precisa estar no melhor ponto para você vender. Quando você faz um atendimento bom, tem um preço legal, né? Lógico, você tem que ter um preço legal também, e um produto que as pessoas buscam, você não precisa estar no melhor ponto, né? Isso é muito interessante de ver, né? E aí? No final das contas, vocês chegaram em 6 lojas, tinha que pegar mais 2 para pegar a galeria inteira. Esse ponto, para nós, acho que foi um ponto de rompimento ali, né? Então, nesse meio tempo, né, Paz, teve um outro ponto que nós compramos naquele prédio aquela esquina ali ali em frente no da rodoviária. Ali. Ah, tá. Montamos uma loja lá acho também. Que foi em 94? Aquela lá não funcionou. Pegamos 2 pontos lá, acho que ficamos... Quantos anos que era para pagar? E 10 meses nós saímos de lá. Na época, 12 mil reais eu paguei do ponto e devolvi o ponto de graça pro cara. Mas por quê? Não deu certo. Não sei o porquê. Não sei, talvez a gente queria fazer tudo. Eu acho, não sei o que época, aconteceu. Falta de pessoas para tomar conta do serviço humano, né? Porque tinha produção a para outra tocar. loja era, no caso, eu e o pai que tocava, nós não tínhamos funcionários. E aí nós fomos, né? E abrimos esse outro ponto de comércio. Ficava um em cada lugar? Não, a gente tinha um funcionário lá também, né? Mas a gente não conseguia dominar tudo, né? Foi a mesma coisa que quando a gente montou aqui, né? Que já era uma loja de 800 metros quadrados, a primeira que o pai construiu. E a gente tinha uma loja lá no centro que vendia muito bem, era em torno de 150 metros quadrados. E eu falei para isso aqui um dia de fechar e a gente dominar só um lugar. E eu acho que foi legal. Assim, não foi numa época boa, porque nessa época, além de comprar o do vô, nós já tinha fábrica, a produção nossa pequena em casa. E o pai ficava mais na parte da produção. Na loja, ele ficava... leva para lá, busca para lá, fez umas feiras, né, Wanda, fora. Estou fazendo umas feiras fora e era... que abraçar acabou, não deu certo, tomamos prejuízo, mas seguimos com a outra abriram, lá. Então, vocês estavam com as 6 lojas ali, não tinha para onde ir, vocês abriram uma outra. Essa outra... Sim. Assim, não tivemos prejuízo, tal, assim, enorme, só devolveu o ponto mas devolvemos o ponto. Pagamos 12 mil. Mas na época... 12 mil era dinheiro. 12 mil na época, em 94 era bastante. Aí eu propus de ficar, a filha dele também já estava quase parando, eu propus de ficar com a galeria inteira, e aí ele fez não deu certo a gente negociar. Aí eu saí e vim para Prudente de Moraes aí. Isso. Num prédio já mais amplo, mais legalzinho ali. Ali arrebentou. Isso é um ponto importante de falar, porque assim, a gente, quando tá numa cidade turística, né, a gente tá e a gente vira meio que referência do pontinho que a gente tá ali, né? Porque o cliente vem e reconhece, né? Vocês ficaram com medo dos clientes não te achar, não ir para o outro lugar que vocês estavam mudando? Olha, assim, a gente se preparou, né? Tipo, a gente vai mudar. A gente não tinha muita comunicação, como tem hoje, fácil, né? Mas a gente foi falando de boca a boca, mas mesmo assim, acontecia tipo de... O freguês, daí 3 meses achar nós lá, o vizinho lá falava que a gente tinha quebrado. Nossa. Que tinha mudado, uma loja até melhor. Comprar dele. Comprar dele, né? Não, a Vale quebrou e tal. Mas eles acabavam achando a gente lá e... E vocês acham que foi um divisor de águas, assim? Tipo, cresceu muito as vendas?
Cresceu? Porta na rua, né? Lógico, né? Era uma porta na rua e antes lá também funcionava um comércio bom, entendeu? De enxoval. Tá. Entendi. Vocês mudaram um ponto que já estava por outra empresa. Que a pessoa já estava ali. E do lado tinha aquele ônibus de Brasília, da Helena, né? Eu lembro. Até hoje ela visita a gente aí. E... Nossa, foi uma parceria muito grande com ela também, ajudou muito a gente aí. A gente ajudou ela ajudou a gente. Sim, todo mundo foi uma cresceu. parceria enorme. Aquela parceria ali foi, nossa, foi fundamental. Alavancou os dois, né? Todo mundo. Parava o ônibus de madrugada, a gente já abria a loja, os clientes dela foi vindo, né? E ali, a hora que a gente mudou para Prudente de Moraes, no caso, deu super certo mesmo. Eu lembro que essa época eu já estava ali com uns 10, 11 anos. Você até ia lá. Eu ajudava de sábado, vender já ali. Carregar pacote. Tem fotinha minha para não deixar. Trabalhava em 7, 8 lá, não vencia. Para não deixar mentir. Não vencia, né? Não vencia. Coisa impressionante. Mas lá, eu lembro que eu tinha lá... Eu acho que eu tinha uns 11 anos. Agora dava exploração de menor. Dava. Verdade. Pegar aquela foto minha com o pacote nas costas com 11 anos. Dava. Mas eu ganhava 5, você me dava R$5. Um lanche, né? Um lanche que você comia também era grande. Depois, né? Mas eu lembro daquela loja, tem memórias assim muito, muito nítidas assim na minha cabeça, que a gente trombava lá dentro com cliente, passando com mercadoria, dava briga das mercadorias, porque um pegava mercadoria um do outro, era assim. Era uma época assim de Bitinga, de receber cliente assim, que era fora assim do padrão assim. Bitinga daquela época ali, eu acho que foi o que aconteceu o ano passado, 2020, na pandemia, e Bitinga cresceu muito, né, por causa da pandemia, né? E eu acho que naquela época deu uma explosão assim da cidade que foi gigantesca assim, porque nossa, vendia de tudo, né? Vocês tinham que esconder mercadoria para as clientes mais antigas. Vocês lembram que nós tínhamos um banheirinho lá no fundo que vocês embaixo da escada assim, vocês guardavam umas mercadorias para não dar briga, que as clientes mais antigas vocês davam preferência. Dava briga. Exatamente. Então, pode falar. Não, voltando um pouquinho só lá no Penac, todas as paredes que a gente arrebentava era nós mesmos. Era eu, você, o meu sogro ia ajudar, o meu cunhado, reunia lá, vi marreta lá no final de sábado, era a gente mesmo que fazia tudo, nunca pagamos, né? Ainda a gente estava grávida da Laura, de uns 7 meses, resolveram arrebentar uma parede. E eu esforcei tanto que quase que... Acha? Mãe teve que ir no médico, não, você tem que repousar. Você viu um negócio desse e tal. Mas você gosta de trabalhar, mãe? Nunca tinha percebido que você gosta. Nem um pouquinho. Não veio nem almoçar hoje em casa. Tá bom. Então, assim, outro ponto ali, né? A hora que a gente chegou ali na Prudente de Moraes foi um crescimento muito grande. Também concordo que essa porta para a rua faz diferença para um comércio local que nem era, né? Não tinha internet, não tinha nada naquela época. Não tinha jeito de fazer uma nota fiscal, era tudo na mão. Não tinha nada. E aqueles cartão de crédito, mãe, que você me ensinou a fazer, que você passava assim num negócio que era um aparelho que você fazia assim numa folha de carbono, que você passava o cartão de crédito numa folha de carbono. Tinha que ficar guardando a segunda via daquilo, levar no banco. Eu nem lembro como que era aquilo. Também como funcionava aquele esquema. Se eu não me engano, podia perder aquilo lá, depois levava no banco. Eu não sei como mais. Eu também não lembro, mas assim, era passava o cartão de maneira analógica, né? Tipo, não tinha integração com o banco, com nada. Passava assim, depois levava. Passava, depois dava uma via, acho que saía 2 vias, uma via dava pro cliente levar embora, acho que o outro levava pro banco. Porque o banco tinha cobrado depois de pagar a gente, né? Porque, olha aqui, eu não lembro também como é que era. E nota fiscal na mão, que vendia um monte, tinha que fazer aquelas notas na mão. E pedidinho tudo na mão também. Nossa Senhora. Coxa, não sei o que lá. Coxa. Gente, como você faz uma nota fiscal na mão? Pensa hoje em dia, como que você faz uma nota fiscal escrita, gente? Gabriel, só que não tinha problema de cair. Mas não era nota. Cair no sistema, né? A nota se caísse o sistema, não teria problema. A internet, não precisava da internet. A nota não era nada, o pedido. Um monte de item. Eu fazia o pedido na mão, reconferia 2, 3 vezes na calculadora para não dar erro, recebia do cliente, depois tinha que passar para o talão de nota. Tudo aquilo. Nossa. Que eu falo, uma perda de tempo, né? Pensa bem. Mas era tecnologia. Aquilo, né? Teve que passar por aquilo. Era o que tinha na época. Hoje em dia, no mundo de hoje, você não consegue mais imaginar final de isso, semana, né? a gente ia pro rancho com um tanto de cheque dessa altura, assim, ó. Pra ficar passando no caderno nome por nome, data por data. A minha agenda era os cheques. Eu lembro. Tem até hoje. Umas agendas compridonas, assim, meio estreita, assim, né? Você quer mais uma cerveja? Não, eu tenho. Agendava tudo cheque. No vencimento?
No vencimento, eu guardava no cofre, no vencimento ia com ele no banco. Quando eu passava, às vezes, para um fornecedor, eu tinha que ir lá dar baixa, tudo a caneta. Porque senão você achava que tinha o cheque, não tinha. Nossa. O mesmo controle que tem hoje, que é sistema, tudo né? informatizado, tinha. Hoje nem cheque que quase tem mais, né? Acabando com tudo, cheque. Acabando. Infelizmente, né? Mas enfim, voltando um pouquinho para aquele ponto ali na Prudente, eu lembro que teve uma época que a gente abriu uma loja, que a Prudente Moraes era aqui. Aí a gente abriu uma loja aqui, bem na esquina do lado ali, que era na Daniel de Freitas, Daniel né? de Freitas. Que depois abriu em 99 no lugar e tal. Aí fechamos, né, a Prudente. Então, Não, foi uma mudança ali também, não é que abriu, foi uma mudança. Ah, é verdade. A gente não chegou a ficar com as duas juntas. Não, foi a mudança da Prudente. Deixa eu Minha só caminhonete, eu acho que eu... Pode ir. Foi assim também. Se cobrava na Prudente Moraes, a moça, a proprietária do prédio, começou a querer muito caro do aluguel. Aí chegou num ponto que não acordo, não teve mais acordo, né? Aí nós ela alegava que a gente vendia bastante, mas o que tem a ver? Tipo, Aluguel. mas assim... não houve não deu mais certo, acordo. a gente mudou aí... para Daniel. Uhum. Mas o povo foi tudo atrás, cara. É muito Ali na interessante Daniel era a história muito da Vale. Eu conversei hoje com né? um fornecedor, foi 25, um fornecedor de semaninha e tal. Foi 25 anos, ele falou, Vanderlei, que eu venho aqui, e se eu vier aqui mesmo que vocês não compram, eu tenho que vir, entendeu? Tipo, não só o fornecedor, como o cliente, que vem acompanhando a sua história, desde quando vocês nasceram... E a gente, eles querem que a gente esteja na loja. Uhum. Se não tiver aí para eles, parece que não está bom. É interessante, né? A gente tem a facilidade de criar um vínculo assim, de amizade gostoso com os clientes nossos, né? Então, quando eu tive a loja, você tinha 1 ano e meio, 2, né? Nem 2 crescer, anos. Né? Aí viram você crescer. Depois, quando teve a Laura... Como você diz, né? Eu nem gosto de trabalhar, a avó levava a Laura para amamentar lá, eu pedia licença pro freguês e amamentava a criança. Tinha um negocinho assim, que chama Moisés, não sei se é esse nome, ainda se existe isso, tipo um bercinho que chama Moisés. Chamava, não sei se chama ainda. A avó juntava a Laura com a alça. Com 8 dias eu já estava na loja, que eu teve a Laura. Nossa Senhora. Era num sábado, eu deixei uma prima minha lá para dar uma ajuda 1 semana até que eu recuperava. E no sábado nós já estava lá, né, pai? E de cesárea ainda, né? Não foi normal, porque o meu foi normal. Aí já estava lá, então, na verdade, quando nós estávamos ali na Prudente, que estava tudo indo bem, tudo dando certo, ela quis aumentar o aluguel, ficou pesado. Não conseguiu negociar, porque eu lembro na época até que a gente fez uma proposta, né? O que eu lembro também, que nessa época eu já tenho bastante memória, que a gente tava... O prédio tava soltando piso. Sim. O prédio tava bem deteriorado, tudo mal cuidado. Ela não queria reformar e queria aumentar o aluguel. Sim. Eu lembro que na época vocês fizeram uma proposta de reformar para ela, trocar piso, trocar tudo. Foi mais ou menos, E ela dá um desconto pra gente no aluguel no próximo ano. Ou seja, nós ia deixar o prédio novo para ela e mais ou menos manter o aluguel no jeito que tava pagando, né? E ela não topou, né? Não foi. Não houve. Mas assim, foi... Parece que um negócio... tudo era para dar certo, a Vale, né? Porque... Rapaz, o cara me procurou, seu Fábio Jorge, me procurou, Vale, minha filha vai parar e eu queria que você viesse no meu prédio. Que é aquele ali do ladinho. Ali na Daniel de Freitas, 521. Não lembro até que fosse hoje. 15 passos. 15 passos. Uma loja da outra. Falei, tá fechado. Ou seja, o cliente nem estranhou, né? Porque tava do lado, só que era menor, né? Fechamos, mas a gente tinha o fundo, tinha bastante. Verdade. Tinha um mezanino para guardar estoque lá em cima, tinha uma escadinha. E tinha um fundo para guardar, já tinha Kombi na época. E mudamos rapidinho, deu certo. Eu lembro, tinha mesmo um portão. Agora a gente chega numa parte bem interessante assim, da nossa empresa, que é a parte que a gente decide, né? Que a gente está no centro e todas as lojas grandes da cidade estão no centro e a gente decide construir uma loja fora do centro da cidade. Uma vila sem nenhuma loja. Numa vila sem nenhuma loja.
Eu queria que vocês contassem um pouquinho o que levou vocês a fazer isso, porque eu lembro que na época, quando você foi construir, pai, isso eu admiro muito você ter tomado essa decisão, vocês dois, né, ter tomado a decisão, porque a decisão a mulher que dos manda... gastos é mais do pai, que eu sou medrosa. Então tem que tirar o chapéu pro pai. Mas no fim, se você não der um okzinho no final, ali mesmo com medo, não vai. Tudo é meio esclarecido, né? Tem medo, mas eu encorajo. Porque assim, em algum momento da vida, da história de qualquer empresa, o empresário tem que acreditar naquilo que ele está fazendo. Sim. E dar um salto de fé, né? Digamos assim, acreditar que aquilo realmente vai acontecer. Sim. E vai dar certo. Sim. E eu lembro que nessa época você pegou os cheques que tinham no cofre, foi no banco. Não. Né? Não, não foi essa? Não, filho. Aí foi quando o pai comprou já 5 terrenos para cima da loja do pai. Verdade. Esse primeiro... foi onde construiu sua casa depois. E a casa, o resto das fábricas, verdade, tudo lá. Verdade. Não, e esse terreno o pai comprou, mas eu tinha um terreno, na época eu até tinha um dinheirinho, mas eu preferi vender o terreno para mim ficar calçadinho, nessa época aí. Com dinheiro. Isso, é um terreno de 500 metros quadrados. Em outra vila, no caso. Mas então, o que eu visei, na verdade? Né? Beira de pista, entrada de cidade. É a única coisa que me veio na cabeça. Uhum. Entrada da cidade, onde passava todos os ônibus. Sim. Que tinha que ir lá para o centro. Ou seja, isso. Eles iam para o centro, parar ali era mais fácil. Ia visualizar, talvez, ali, tem uma entendeu? visão boa da loja. E aí eu fiz os mezaninos, deu 790 metros quadrados. Aí eu falei, nossa, eu tenho prédio pro resto da vida agora, né? Na minha cabeça. Falei, agora eu não preciso mais construir, eu tenho prédio pro resto da vida. Coitado. Eu vinha de uma loja tinha 100 metros, acho que 100, 150. Para 800? Para 800, eu falei, nossa, né? Eu tenho prédio agora para muitos anos, né? E não. Uhum. E, na verdade, a intenção era fazer a loja na frente, produção em cima, mas logo encheu tudo, a loja encheu tudo e... Foi outra explosão ali, foi muito legal. Quando a gente construiu, né, esse prédio ali na vila, né, no caso que a gente está até hoje, né, que é um dos prédios principais, é a entrada da loja até hoje, né, da nossa loja, né. Agora a produção que mudou de lugar, né, hoje em dia. Mas a entrada ali da loja, então, quando a gente fez esse prédio que fica numa vila completamente fora de mão, né, da onde o movimento da cidade estava no centro. De repente vocês pegam e abrem uma loja lá na vila. Sim. Longe, beleza. Só que vocês não fecharam a loja do centro, né? Não. Teve uma estratégia. Mantivemos. Nessa época eu já trabalhava também, né? Na empresa já. Sim. Teve toda uma estratégia de vocês levando aos poucos os clientes da loja do centro conhecer a loja da vila, que era mais espaçosa, tinha banheiro, tinha café para eles tomar. Sim. E a loja do centro era um aperto, aquele monte de gente, um em cima do outro. Nessa época já tinha umas meninas ali, vendedoras, né, que ajudavam. Nessa época devia ter uns 5, 6 funcionários no mínimo, né? Já tinha. Acho que entre produção até mais. Até mais, e aí ficava... A gente tinha a Kombi e colocou tipo o que a gente chama de pirueiro, né? Que é esse pessoal que fica pegando os turistas. Quando chegava um cliente de potencial, eu fiquei a mãe ficou na loja do centro. Quando chegava um cliente de potencial, eu ligava, vem buscar, insistia. Não, mas tá bom aqui, vou ficar aqui mesmo. Não, eu faço questão de te levar lá, eu levo, trago de volta, mesmo que ele comprava lá. A gente foi trazendo eles para conhecer. E foi, acho que um período, não vou lembrar o quanto de tempo, para depois fechar lá e vir para cá, né? Ficou mais de ano, acho, com as duas. Ficou. Né? Ficou, eu lembro. Ficou. Então, mas depois, né, era muito serviço para gente. Muito. Lá, de sábado lotava de gente, explodia lá, explodia aqui. E a gente atendia muita gente de madrugada, eu com a mãe, 3 horas da manhã, 3h30. Levantava, atendia... Porque o centro da cidade sempre começava bem de madrugada, né? O atendimento ali no centro da cidade. Então a gente atendia muito umas angolanas que o pessoal trazia. Mas isso aí, quando acho que começamos a atender eles de madrugada, nós já tínhamos fechado o centro. Não Foi lembro mais para exato. Frente, quando nós saímos daquela casa primeira lá. Então, mas na verdade aí eu nunca tive problema e começou pressão alta. Eu falei para essa aqui um dia, eu falei, Rita, vamos fechar, dá pra gente viver aqui, né? E lá vendia muito bem. Eu lembro. Muita correria. Era assim, se fosse ver, não fecharia, mas foi uma opção. Eu falei, vamos fechar, ela
também topou. Nessa época, acho que você já tinha, não vou lembrar a idade, mas sei. você já estava ali junto, né? Nessa época eu devia ter uns 15, mais ou menos. Mas eu já estava, né? Eu estava na produção, acho que ali por uns 16 anos já comecei, foi quando aquela moça que trabalhava no escritório saiu e eu peguei a cobrança para fazer, aí eu comecei a ver que o sistema era ruim, eu comecei a trocar sistema. Foi nessa época aí, logo depois comecei a faculdade. Foi nessa época aí mais ou menos. Mas eu lembro dessa migração dos clientes do centro para a vila, para mim foi fantástico, assim, essa estratégia. Porque vocês não perderam a base fiel de clientes, vocês falaram, nós estamos lá e nós vamos levar você lá para conhecer. E da próxima, você fala para sua guia parar lá, né? Para quem não sabe, pessoal, guia turístico aqui na cidade, o que eles fazem? Tá lá no Rio de Janeiro, na cidade deles. Eles pegam 50 clientes. Vamos fazer uma excursão. Freta um ônibus, vem para Ibitinga, compra o produto e volta e vende lá. Né? Então, sempre foi. Ibitinga sempre foi uma capital de turismo de compra. Né? O pessoal vem para cá, compra e vai embora. Mesma coisa uma 25 de março, por exemplo. O pessoal vai para São Paulo, compra, volta e vende o que comprou lá. Ibitinga sempre foi isso, mas voltado para o comércio, né, de enxoval, no caso. Né? Então, assim, nessa época... Essa parceria, né, dura até hoje com essas guias. Com certeza. Né? Tem guias de 20 anos, 25 anos que está com a gente, né? Que vem até hoje, né? Tem essa fidelidade que eu sempre falo, né? A gente com o cliente, né, cativa bastante, né? Sempre foi um diferencial, acho, nosso ali, a respeito do atendimento. Nosso sempre foi diferente. Né? Prezamos muito pelo atendimento. Até hoje o pessoal preza, fala pra gente, vai lá, fala, nossa, as meninas são amor, o time de vocês é fantástico. Seja no WhatsApp, no telefone, todo mundo. Até porque as vendedoras ou telemarketing que entraram lá, que não eram boas, elas não param lá, porque o resto do time é muito bom para aceitar alguém meia boca. Né? Então o time nosso é realmente muito bom até hoje. Uma outra coisa que eu quero... depois que a gente fechou essa loja do centro, eu não lembro se quando a gente tinha esses dois pontos, a gente já estava fazendo catálogo. Vocês lembram? Catálogo, primeiro começamos, nós estávamos na Prudente de Moraes, que era aquele de aspiral. Eu lembro. Lembra que vinha as folhas e a gente montava? No chão, no fundo. Começava na segunda, não era terça, folha, era o encarte. Era o mesmo encarte que ia na colcha, por exemplo. A gente furava e montava o catálogo. Tinha máquina que furava. A gente só fazia a capa. Aí pegava os encartes, furava, colocava a capa e era o catálogo. Os primeiros era assim. Foi poucas páginas eram. Um negócio também que, nossa, foi fundamental isso aí. Porque eu lembro quando... Acho que o primeiro investimento nosso no catálogo, tipo... Eu fazia as contas, dava para comprar uma casinha aí numa vila... Mesmo, mas assim, dava tipo para... Mas a gente teve essa de investir nesse catálogo tinha que investir para poder ter o retorno. Porque às vezes o retorno que você tem... e que vai a visão, né? Que você tem que ter o empreendedorismo, a visão do que... E até você ia comprar uma casa, ia te retornar um aluguel. E aquilo ali, né? Então, mas aí entra duas coisas super importantes aqui para todo empresário. Né? A primeira coisa é reinvestir os lucros na empresa para fazer a empresa crescer. Né? Tem muita gente que está pensando, estou ganhando, estou tirando, estou ganhando, estou tirando, estou ganhando, estou tirando. Então você não está reinvestindo para crescer. Né? Se você tirar tudo que você ganha, você vai ficar do mesmo tamanho pro resto da vida. A nossa empresa... Ou diminuir, né? Porque para mim ninguém fica do mesmo tamanho. Ou é daqui para baixo ou é daqui para cima. Não existe ficar do mesmo tamanho para sempre. Né? Não existe uma empresa, nossa, faz 20 anos que está do mesmo tamanho. Ou ela está decaindo ou ela está subindo, sempre. Né? A nossa empresa sempre foi uma empresa que cresceu, vamos dizer, tipo lenta, mas sempre bem alicerçada. Estável, né? Bem alicerçada, bem tranquilo. Não tivemos assim pressa e tal. Podia ter, talvez, mas assim... Eu prefiro assim. E uma outra coisa, né? Além de você investir o dinheiro de volta, é investir no lugar certo. Porque, assim, o que era o catálogo naquela época? É o que a gente faz de marketing digital hoje. Facebook Ads, exatamente. Google Ads, por exemplo. Foi o que vocês fizeram lá com o catálogo lá atrás. E hoje o pessoal copia muita foto, né? Tem muita gente que, por exemplo, eu vejo na internet, vende ali... Eu tô vendo a conta do cara no Mercado Livre, vende um monte, só que o cara tá roubando foto dos outros. E nós, desde lá atrás, a gente faz as nossas fotos,
fazemos nossos produtos, a gente desenvolve os nossos modelos para ser só nossos. Isso. Né? Então, assim, desde lá de trás, investindo para criar uma marca forte, para criar um produto bom, um produto bonito para vender e sabendo mostrar, né? Porque era foto. Né? Naquela época só tinha foto, hoje se faz vídeo, tem a Laura que faz as coisas, postagens do Instagram, tem eu que faço os vídeos dos produtos também de vez em quando. Então a gente hoje tem muito mais recurso. Antigamente o que era? Uma foto num catálogo, era só o que tinha e vocês faziam. Então naquela época, por mais que pareça simples, vocês estavam à frente da grande maioria das empresas. Mas assim, o recurso que nós tinha era o público aqui. Né? Não tinha como, né, fazer outra coisa. O correio, o máximo que podia fazer. Mas você tinha que conhecer o pessoal. Mas vocês usaram o que tinha de mais moderno, né? Sim, exatamente. O que era o mais moderno? Era uma foto bem feita de estúdio. E distribuir para as guias. Exatamente. As guias distribuíam para o pessoal, tipo, onde eles moravam. E aí o retorno vinha rapidinho. E tanto que isso, depois que vocês começaram a fazer isso, é o nosso negócio principal da Vale Enxovais até hoje é esse, né? Sim. A gente faz a nossa coleção, uma vez por ano a gente lança um catálogo novo, quase todos, não, quase não, mas tipo uns 20, 30% pelo menos de produtos novos, né? Tem produto que a gente não tira porque são produtos bons, né? Sim. Sempre vão vender. Mas ali todo ano tem produtos novos, tem fotos novas, coisas novas para oferecer. E a gente veio desde esse primeiro que era montado, o encarte que ia no produto era o mesmo que ia no catálogo, até hoje, que é um catálogo de 130, 140 páginas, né? Tem ano que faz catálogo de 140, depois diminui para 120. Isso não é furar todas essas folhas hoje? Exatamente. Mas assim, nessa época eu tenho... Terapia isso. Eu já tenho memória ali dos meus 14, 15 anos, da gente chegar no sábado de manhã, a gente acordava de madrugada para ir na excursão aqui já na Vila Isolina. E a gente chegava ali uma meia hora, 40 minutos antes dos clientes, a gente espalhava todas as folhas no chão, fazia aquele monte de folha na ordem, né? Porque você tinha que ir furando na ordem. Aí você pegava uma, duas, na ordem, juntava na ordem, tudo igual, colocava naquele negócio de furar, apertava junto com a capa e depois o outro ia fazendo espiral. E aí começava a chegar a excursão, aquelas coisas. A gente tinha feito ali 30 catálogos, 40 catálogos mais ou menos. A gente fazia antes da excursão chegar. Isso que eu lembro que a gente fez muito catálogo antes das excursões. Tudo na mão. Né? Porque era o recurso que tinha. Hoje paga para fazer, vem lombadinha quadrada, a capa é fosca, é coisa mais linda do mundo, né? Mas na época o que tinha? Um encarte furado com uma capa. É isso que tinha. Isso que tinha. Então, assim, souberam aproveitar a oportunidade com as ferramentas que tinham na mão, né? Sim. É o que eu digo, era o que tinha na época, né? Vai assim mesmo. E aí, muito legal. Um outro ponto que assim eu lembro bastante que foi um divisor assim, para a Vale como um todo, é quando vocês começaram a diversificar o tipo de produto que a gente vendia. Né? Vocês viram um potencial de produto, depois você fala que produto que foi. Né? Aqui na cidade, que tinha apenas uma empresa que explorava esse tipo de nicho, a gente via aquela empresa que tinha um resultado legal, a gente começou a investir. E, inclusive, logo depois que começou, a gente já comprou um pedaço do lado e fez uma loja só disso. O que é? Que produto que é? Eu não prestei muito bem atenção. Ah, tá, sim. Mas aí, antes do tapete, tem uma história de... A gente mudou também... Tipo, o cenário da loja lá, mudamos as mercadorias da gente, por quê? A gente trabalhava com uma mercadoria de briga. De preço. Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Então, um vendia por X, então, no fim, lucro era quase zero, né? Então, a gente mudou, né, a mercadoria da gente, passou uma mercadoria um pouco mais cara, um pouquinho. Legal. E eu acho que foi um ponto também essencial nosso, né? E depois veio a história do tapete, que eu comecei também com uma banquinha, né, Rita? Era uma bem pequenininha no meio da loja ali. Hoje... Aquele tapete de veludinho comum, umas estampas indianas, como que chama? Belga. Não, era veludo mesmo, mas não vou lembrar. Medalhão. Aqueles medalhão. Até hoje tem. Depois foi passando por um clássico, Cisal, né? Vende aquilo até hoje. E a loja de tapete, acho que... Nossa, nós... A gente chegou a vender mais tapete do que enxoval. Teve uma época, foi. Sim. Teve uns 2 ou 3 anos que era assim, 55% tapete, 45% enxoval. Porque aí passou a atingir também o público aqui da cidade, não dependia só, né? Tanto que até hoje, aqui na cidade, na região, é a maior loja de tapete, é a nossa. Região, aí foi tapete por metro, aí
passadeira por metro, né? Tudo um diferencial, né? E você vê, né? Como a gente começa coisas e termina coisas e começa, um dá certo, arrebenta, outros dão certo por um período, depois para de dar certo. E tem uns que não dá certo logo de cara, né? Essa história que você falou do tapete por metro foi uma fumada para nós, não? Você lembra quanto que sobrou de rolo? Né? E sobrava pedaço que não vendia. E ficava meio período. Tinha tapete que eles cortavam. Muito trabalho, Nossa né? Senhora, Na verdade, a gente não era tinha... 2 funcionários para cortar. Que peso que era aqueles tapetes grossos. Na verdade, a gente não tinha o espaço adequado, a máquina adequada para dar o acabamento, né? A máquina nossa era muito pequenininha e não fluiu. Não rolou. Como que ia dar acabamento num tapetão, naquela máquina lá? E a passadeira já funcionou muito, né? Mas e outra, aquilo é para fábrica grande. A gente começou a fazer um negócio, não sei se o vendedor colocou na cabeça. Sempre tem umas loucuras aí no meio, né? Não então, é só, mas isso, só festa. Esses dias... Tem os perrengues também. Esses dias eu gravei Aqui nós estamos contando nós só os bons. só alegria. Eu vou contar outro ruim Começa agora. a contar tristeza, dá choro. Eu vou contar outro ruim agora, porque eu gravei um vídeo pro canal, vai sair daqui uns dias, né? Tá gravando. Talvez esse podcast vai depois no ar do que esse vídeo. Mas eu gravei um vídeo falando da história da nossa loja de decoração. Que fumada, não, gente? Porque, ó, pensa bem. A gente começou... Primeiro, vocês lembram quando eu arrastei vocês para Porto Ferreira com a caminhonete, né? Sim. Beleza, a gente foi para Porto Ferreira, comprou lá, lotou a caminhonete, voltou, bancadinha, E uma não sei semana o quê, voltamos de novo, né? Primeira semana vendeu tudo. Funcionário da loja comprou, o pessoal ali comprou, beleza. Voltamos, segunda semana trouxe, vendeu tudo de novo. Vamos com o caminhão. Lembra aquela vez, né? Fomos com o caminhão. Naquela época eu trabalhei bastante. Aí, vamos com o caminhão. Aí fomos com o caminhão, trouxe o caminhão. 15, 20 dias, vendeu tudo um caminhão também. Rapaz, acertamos na loteria aqui. Vamos abrir a loja aqui embaixo. Vamos montar essa parte de baixo inteira. Forramos o teto. Colocamos rebaixo de... Como que chama aqui? Aquele rebaixo branco de... Gesso? Não é gesso. Aquele outro plástico lá que coloca. Forro? É forro. Tudo branquinho, bonitinho. Comprou os pendentes para ficar umas luzes mais bonitas, ficar uma loja arejada, pintou o chão. Prédio grande, 300 e tralalá de metro. Vamos encher esse negócio agora, né? Fez umas partes de viagem, encheu aquela loja. Coisa mais linda. Deu um mês seguinte, vendeu 30, outro mês 40, outro mês 70 mil reais e ficou 70. De repente, nós começamos a perceber que quem estava comprando eram as guias, eram as clientes que compravam para revender, só que elas estavam comprando para casa delas. Então, chegou nos 70 mil, todo mundo comprou o que tinha que comprar, a casa já estava maravilhosa, com estatueta, com banqueta, com tudo quanto é coisa. De repente, pararam de comprar. Aí, 70 mil veio caindo para 50, 30, 20, 10. Falei, gente... Aí ficou 10, 15, 10, 15, 10. E uma loja de 400 metros quase, né? Tudo montada com aquele monte de coisa que não vendia. Né? A gente começou a descobrir nesse meio tempo que começou a sobrar, né? Aquela mercadoria lá, vamos vender no telemarketing. Aí mandava no telemarketing, quebrava. Era de... Que? Cerâmica? Aquilo lá? Era as estatuetas quebravam. Aí a gente vendia algumas... Vidro de mesa uns aparadores, que era... Aquele vidro, o que é isso? Para mandar aquilo... Caro para mandar, quebrava vidro. Foi uma experiência. Foi. Mas aí deu errado, né? Eu contei nesse vídeo, eu falei assim, que você tem que ter também opinião de parar de ser teimoso. Sim. Tem uns momentos, você tá percebendo... Você viu que tá dando prejuízo, você vai ficar... Você abre uma loja de 400 metros para vender 10 mil reais por mês? Pensa bem. Tanto que na época deu uma dor no coração, né? A Samanta, que era gerente da loja na época, tipo, nossa, mas vai fechar, meu Deus, nossa, não sei o quê, que dó, tal. Eu falei, não, vamos fechar, não tem o que fazer. Fechou, fez promoção no outro mês, fez promoção, zerou aquilo lá, seguiu o barco, né? Virou estoque depois. Mas só que, assim, na história da Vale, o bom nosso é que a gente não tem muita parada, né? Tá inovando toda hora, ou é uma coisa ou é outra, né? Não somos um pessoal acomodado. Acho que às vezes a gente cresce devido a isso também, né? Porque quem tenta mais, uma hora certa. Não, tá bom, né? Se acomoda e não vai atrás de uma busca de uma coisa nova. Vai ficando para trás, né? Eu acredito que tem que ser assim mesmo, né? Com certeza. Não é tudo que dá certo. Quem arrisca uma hora certa, né? Certo. E assim, às vezes, por exemplo, você vai lançar 100 produtos, você vai acertar 2, mas aqueles 2
vai te fazer ficar rico, assim, às vezes. Não é tudo. Entendeu? A gente tira pelo catálogo, né? Você lança aí, por exemplo, 30 produtos novos cada ano. 5 que pega. 5, se 6, der sorte. Não é tudo que pega. Às vezes é maravilhoso para um, não é para outro. A gente lança já sabendo que tem alguns que não vai... E aí não pode ter preciosismo, né? Você fez, para você é maravilhoso. Não vendeu? Que nem Tô eu vendo que lá na que parede, hoje uns discos antigos de vinil, né? Que hoje, por exemplo... É a mesma história nossa, sabia? Uhum. Eu ouvi uns caras antigos, uns cantores antigos aí também. Eles falavam isso aí que não... Tipo, eles gravavam 12 faixas e uma tocava. Mas vende o disco. Vende o disco. Por causa de uma faixa. Exatamente isso. E o comércio é assim também. Eu falo, é a mesma coisa, né? Eu falo pro pessoal sempre, no meu Instagram, no YouTube também, é que eles não podem parar de testar produtos novos, né? Porque esse produto nosso que está arregaçando de vender hoje, amanhã não vai vender mais, porque o concorrente achou, o concorrente copiou, e amanhã depois você tem que ter um outro, e depois de uns 6 meses, 1 ano, o concorrente copia de novo, e assim o mercado vai girando, né? O pessoal me procura, Gabriel, eu vendia tanto, agora eu não estou conseguindo vender mais. Mas você está procurando um produto novo? Porque você não está vendendo mais, porque nova. Alguém copiou seu produto. No caso, assim. Como a mãe agora está na parte da criação, não tem fim. Você não pode parar de criar nunca. Não tem fim, verdade. Pega um novembro da vida e para de criar para ver o fumo. Faz uns 2 meses já que você não cria, inclusive. Com o quê? Vamos lá conversar do catálogo da Vale? Não, tem que levar a avó no médico. Semana passada. É isso mesmo, pessoal. Eu pego bastante no pé dela porque ela está na parte de criação e eu gosto sempre de ficar inovando, de ficar lançando coisa nova, assim, com bastante constância, né? Com bastante frequência. Então eu sempre cobro bastante ela de estar dando coisa nova para a gente poder trabalhar, né? Porque é difícil, por exemplo, você tem uma loja virtual, você vai trabalhar aqueles itens que você tem. Chega uma hora que você não tem muito mais do que falar, né? Você vai ficar batendo todo dia no mesmo produto, na mesma coisa. O pessoal vai cansando, vai ficar falando assim, nossa, sempre só vende isso, né? Então, assim, você sempre tem que mostrar alguma coisa nova, tem que mostrar que você está vivo, né? Que você está trabalhando, que a sua empresa está mudando, a sua empresa está crescendo, está querendo crescer, pelo menos, né? Às vezes não está crescendo, mas está querendo. Sim. Então, tá então lutando, assim, né? Não pode parar, né? Essas cobranças aí é boa, né? Eu sou chato, né? Mas assim, uma coisa que eu quero perguntar também, aproveitar para saber, que talvez eu nunca tenha perguntado isso, vou perguntar agora. Como que foi para vocês quando eu comecei a assumir as coisas como um todo ali? Porque eu era novo pra caramba, né? Quando eu comecei a pegar, assim, para tomar decisão, para começar a mudar bastante coisa, que eu tinha 17 anos, eu comecei na faculdade e logo depois, assim, as coisas meio que... Você tinha uns 18, 19, mas não é mais? Não tinha. Quando você 17, eu comecei a faculdade com 17. Sim. Então, mas quando a gente deixou mesmo assim, assim, que o pai tipo, parou, deixou ser banco, que o pai deixou... Essa parte de separação de cheque foi uma das primeiras coisas que eu fiz para você. Não sei se você lembra que eu fazia digitado, que precisava para fazer borderô no banco, precisava digitar. As primeiras coisas que eu fiz, né? Então, esse controle, por exemplo, de cheque, esse controle da cobrança, de emitir boleto, foi uma das primeiras coisas que, quando eu saí da produção, para quem não sabe, pessoal, eu comecei a trabalhar na produção. A melhor coisa, pai, obrigado. Tá? Aos 12 anos, meu pai me jogou na produção, os caras que mandavam em mim, né? Então, vai embalar, vai depois aprender a costurar, overlocar. Obrigado, era isso que eu precisava. Obrigado por ter feito isso. Sugiro que todos os pais que estejam assistindo, coloquem seus filhos para trabalhar novos, que eles vão aprender o valor do dinheiro, tá? Sim. Então, lá para os, 15, 16 anos, eu comecei a entrar no escritório, né? Comecei a talvez entender um pouco mais e ficar um pouquinho mais velho também, né? Para lidar com esse tipo de coisa, porque é um negócio sério. Como que eu vou emitir um boleto sem ter noção do que eu estou fazendo? Aí, logo depois que eu comecei a faculdade, eu lembro que eu ia na faculdade e eu voltava para nossa empresa. E também outra coisa que eu quero perguntar para vocês, o que vocês têm de formação, de estudo? Eu tenho o 2º grau completo. O 2º grau completo? É um curso técnico de... Que fazia junto, né? Até o 3º você fazia junto. Até a 8ª série. Eu morava no sítio ainda, né? Na fazenda. E era na cidade de Acanga, não tinha muito recurso para estudo. Eu fiz até a 8ª. Depois tinha o curso de contabilidade e magistério. Eu nunca gostei muito de magistério, eu sempre gostei muito de números. Eu optei por... Fiz o curso técnico em contabilidade, acho que mais uns 4 anos. Ela terminou. Ali eu parei. Eu ia atrás, né? Se ela fosse médico, eu ia ser médico também. Mas como ela parou, aí
Faltava um ano para ele... Faltava um ano para me formar e nós fomos casar. Falei, não, nessa época, a história de casar, né? Eu comecei a namorar o pai, eu tinha 13 anos, eu era criança, né? Aí namoramos quase 5 anos e me casei com 18. Quando eu terminei o curso de contabilidade na cidade, a avó Judite, a mãe da avó, né? Lena, morava na cidade e tinha uma faculdade de Direito em Bauru. Só que eu tinha que sair do sítio, largar tudo. O pai, a mãe, a avó e o vô, ir para a cidade. E sem contar que o vô falou, ó, você vai entrar na faculdade, eu até me esforço para pagar. Mas nesse meio tempo você não vai casar, porque aí também, né, não vou investir em dinheiro no seu, se largar o curso pela metade e casar. Eu optei em casar. Eu fiz melhor negócio. Eu também acho. Não, mas sabe o que eu queria puxar esse assunto? Porque, assim, tem muita gente que vive de teoria, né? O pessoal fica estudando muito e nunca pratica. E eu falo sempre para o pessoal, principalmente para os alunos do curso, né? Uma das primeiras aulas do curso eu falo, pessoal, vocês vão escutar tudo que eu estou falando. Se vocês não colocar em prática, não vai virar nada. E trabalhar. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, vocês, apesar de não ter um estudo de administração, vocês não têm nada da bagagem que eu tive, né? Nós estamos entrando na minha história, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade de administração. Então eu aprendi tudo para poder aplicar. Vocês fizeram na raça. E fizeram. Sim. Né? Agora o cara que fica só na teoria não faz. A gente já contou a história. Trabalho. Então por isso que eu falo, tem que colocar as coisas em prática para você ver como que as coisas funcionam na prática, né? Você tem que aprender a aplicar. Ou às vezes você não aprende, mas na hora que você aplica, você aprende aplicando, né? E vai aprendendo, melhorando e assim vai. Então assim, por mais que vocês não tenham a bagagem às vezes de estudo que eu tenho, vocês fizeram o mais difícil de tudo, que foi começar um negócio do zero, né? Do zero. O que eu fiz foi pegar, que falar a verdade é minha obrigação, né? Vocês me pagaram meu estudo, eu tinha tudo do bom e do melhor, cresci numa família super estruturada, vocês dois sempre agradeço crescer numa família tudo estruturado, nunca tive nenhum problema dentro de casa, nada, né? Mais do que minha obrigação é pegar a empresa e levar para outros patamares, né? E para fazer a empresa crescer mais do que a minha obrigação. Então, enfim, só queria deixar esse ponto aqui nessa história que eu acho muito positivo frisar, pessoal, que muitas vezes a prática ensina mais do que a teoria. Então, bastante. Assim, aprende bastante aqui no YouTube, com curso, qualquer coisa que seja, mas pratica, senão não vira nada. Não é. Enfim, voltando lá, como que foi para vocês quando eu, ali novo, né, 17, 18 anos, não sei, a gente não sabe, a gente lembra como que foi mais ou menos, mas a gente não lembra assim as datas assim exatas, né? Para mim foi ali logo nos primeiros e segundo ano de faculdade, porque eu lembro que eu voltava da faculdade, eu tinha, por exemplo, aula de marketing, eu chegava lá, eu queria, não, tá tudo errado. Aí eu chegava a aula de não sei o quê, de matemática financeira, eu chegava lá e falava assim, nossa, tá tudo errado. E assim, como que foi para vocês, assim, porque assim, eu era bastante novo. Sim. Assim, a empresa que vocês criaram, deixar para eu cuidar, no caso. Você era novo, mas você amadureceu muito novo, né? Pegou responsabilidades ali dentro, muito novo. E a gente, como pai e mãe, vai percebendo isso também, né? Não é que, por exemplo, nós confiamos a empresa em você por merecimento seu, não é? Porque se você fosse descabeçado, ninguém ia pôr uma empresa que nós começamos ali e deixar. Então, a gente foi, já desde novo, a gente foi percebendo esse interesse seu pelos estudos, né? Você é uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, continuamente você estuda, né? E também, eu falo da minha parte. Eu, nessa parte hoje, dessa modernidade, dessa informática, dessas vendas aí online, esses e-commerce, essas coisas, eu sou leiga e não tenho interesse, muitas vezes, de aprender. E eu sou muito de delegar as coisas. Por exemplo, se eu deleguei essa parte da empresa para você, eu procuro confiar em você. Se eu deleguei a parte para o pai de uma outra, eu sou muito de confiar no que ele vai fazer. E eu sempre gostei muito da parte de produção, de criação. Hoje, por exemplo, lá na produção, que é o que eu domino lá,
eu tenho conhecimento de tudo, entendeu? Realmente domina. Então, eu prefiro, assim, e por a gente vendo que você foi capaz, foi se mostrando capaz, da minha parte foi aonde que eu confiei. Tudo que eu confio com você hoje, né? Para nós foi, eu acho que bom. Foi bom. E talvez a Vale teria... Muito bom, né? Estaria ali também, eu tenho certeza que está, né? Porque sempre teve um alicerce, que eu já falei, bem grande. Sim, com certeza. Prédios próprios e tal. Mas, assim, a gente teria talvez tirado o pé, mantido uma loja, mais ali para sobrevivência, talvez. Teria feito pé de meia. Teria feito vamos pescar? uns aluguelzinhos ali e tal. Eu me aposentei. E sossegado, talvez um pouco mais, né? Mas aí, graças a Deus, você chegou e estamos aí, estamos juntos, né, Rita? Sim. A gente, né, agradece também o crescimento. Amanhã depois é para vocês mesmo. Agora puxamos, né? A outra junto, né? Que foi uma felicidade muito grande para mim, porque a gente gosta, né? Com certeza. Gosta de ver os filhos bem trabalhando, porque tem que trabalhar, não tem jeito. Hoje em dia, por exemplo, a Vale, no tamanho que está, não é só o sustento da nossa família, né? É de muita gente. Não, hoje a responsabilidade é gigantesca. Como a gente é o primeiro, você está na segunda gestão, né? Não pode parar. Amanhã depois eu não gostaria que a Vale parasse. E vai chegar num ponto que eu e o pai também vamos ter que tirar o pé, né? Sim. Não é só trabalhar, apesar de eu gostar muito. Não. É parar. Não sei, só a hora que a gente não aguenta mais. Eu acho que só quando que não aguenta mais. Mas, assim, mas é a liberdade que você tem, por exemplo. Isso, assim, você não... vou sair à tarde. Você não pode ter uma responsabilidade pro resto da vida. Tipo, amanhã eu vou sair, vou passear, Eu parar. Eu acho que é questão de acelerar. Por exemplo, assim, hoje que é a idade que eu tô com 32. Aí eu trabalho o dia inteiro, aí eu gravo vídeo, aí eu arrumo curso para fazer. É muito acelerado. Eu tô na pegada, eu tô acelerado. Sim. Eu acho que talvez. É que eu falo sempre, eu quero fazer 40 anos, talvez eu aposente. Tirou nós de casa hoje. Então, exatamente, fiquei enchendo o saco para trazer vocês aqui. Muita coisa. Tá conseguindo muita coisa. A mãe já ia estar de pijama. Já ia estar dormindo. Então, assim, eu entendo, por exemplo, o momento de vida de vocês, que passou aquele boom, né? Aquela puta energia que tem, né? E eu acho que também vou cansar uma hora, né? O que você está fazendo hoje, no caso, é o que nós, voltando um pouco no nosso começo ali atrás. Nós já fizemos muito disso também, eu e ele, na época nossa, quando nós éramos mais jovens. Mas, Rita, tem muita gente que pensa um pouco diferente da gente. Eu não sou contra, cada um tem um modo de vida, um jeito de pensar, um jeito de... Assim... Na minha opinião, eu, por exemplo... Eu não sou acomodada, vocês sabem. E eu, assim, se eu falar assim, eu vou parar hoje, eu não dou conta de ficar parado. Eu sei que não. Não, parar não, entendeu? Jamais. Mas nenhum de vocês dois. Mas não. Assim, por exemplo, o pai é um cara que gosta de outras coisas. Você gosta bastante de trabalhar e fazer o que você faz, bastante. O pai já gosta, por exemplo, de outras coisas. Gosta de mexer com madeira. É um tudo. Gosta de mexer com coisas de pescaria e tal. Então, para ele, apesar de ele não estar desligado da empresa como um todo, mas ele se dá mais a liberdade de ficar um pouco mais fazendo outras coisas, uns hobbies, algumas coisas que gosta. É uma parte de construção com o pai, como né? Que tem uma luz queimada aqui. Troca pra mim. Quebrou o motor de uma máquina. Fio, Fica bravo. Não, mas já peguei. Uma prateleira. A Samanta, eu chego lá, né? Eu falo pras meninas, pedir, eu já não peço mais nada. A Samanta, eu chego lá, ela fala, nossa, tem que vir mais aqui, porque... Tipo assim, chega lá, o cara tá numa mesa, não quebra-cabeça, ela falou, resolve em segundos, né? Samanta, pro pessoal que não sabe, é a gerente da produção. Mas aí eu dou aquela resolvida e pá, né? Legal. Agora eu quero entrar no ponto assim, porque eu crio material aqui para quem vende na internet, né? Basicamente eu falo para quem vende na internet, seja no Mercado Livre, em qualquer outra plataforma. O que a internet, eu quero que vocês falem com as suas palavras, o que a internet fez com a nossa empresa. Olha, um grande salto, né? Depois aí dessa pandemia, né? Que já vinha alavancando. Bastante. Depois dessa pandemia aí, o pessoal, esse recesso, não poder sair de casa e tal, cresceu muito, né? Hoje eu acredito que eu não sei falar números, mas a venda nossa da internet superou 70%. Então, a loja física, né?
É uma parte que, voltando Então, lá, mas assim, onde eu já não domino mais. Então, mas aí você vê como que é legal se a gente entender a história da Vale, né? Começou do nada, tipo, aproveitou o momento do catálogo, de furar catálogo, e também aproveitou o momento da internet. Então, sim. Eu confesso que no começo, quando o pessoal começou a vender na internet, eu fiquei meio assim, né? Porque a nossa base sempre foi revender. Lembra quando você quis? Eu quis, Mãe, dei errado. Eu vou sair e vou montar meu próprio negócio. Uma loja na internet, você lembra? Eu falei, não saia. Não porque eu via que era aquilo, né? Aí eu falei assim, então tá. Ou você vai, mas fica a maior parte aqui lá. Eu vou montar aqui lá dentro, então. Cheguei à conclusão que não tem como sair. Como que é? Não vou lá fora, eu monto aqui junto. Foi onde montou, né? E assim, no primeiro momento, como a Vale era basicamente revenda, o medo meu era assim, começar a vender na internet e queimar com os revendedores, né? Que era a base de tudo, né? Era o sustento nosso, sustento dos funcionários, sustento de tudo. Então, o primeiro ponto, eu fiquei assim, super receoso. Aí, pai. Eu fiquei super receoso da gente perder os clientes que a gente já tinha, né? A gente já tinha bastante uma base de cliente grande que a gente vendia, sempre deu muito certo e estava crescendo e tudo mais. Só que assim, o que eu percebi? Que o mundo não ia voltar mais a ser o que era. Não existia mais aquele mundo de ir para a loja física, né? Não sei se é infelizmente, porque as coisas acontecem e hoje o e-commerce é muito rápido. Você compra o que quiser. O pai, por exemplo, hoje comprou uma varinha de pescar, por exemplo. Outra? Não, molinete. E a gente evolui também com o mundo e as coisas vão para um lado e não, pelo bem ou pelo mal, a gente só vai saber lá na frente, né? Depois que passou, na verdade. Mas assim, no começo eu fui meio receoso. Depois a gente montou a Linda Casa, deu errado a primeira, porque eu comecei por loja virtual, coisa que eu não recomendo você que comece por loja virtual, porque o nível de conhecimento que você tem que ter para uma loja virtual é muito maior do que você começar no Mercado Livre, no qualquer outro marketplace da vida, né? Então vende numa plataforma primeiro, aprende a vender, a entender como a mecânica funciona de você vender na internet, depois você faz sua loja virtual. Recomendo muito que tenha, né? Depois tentamos com a loja virtual da Vale, deu errado também. Isso 2014 começou, 2017 foi quando a gente entrou no Mercado Livre e aí a coisa ajeitou, firmou. E a coisa firmou, aí deu um ano mais ou menos, já estava com uma fatia ali de uns 20% quase do que a gente vendia e foi engolindo, até que ultrapassou assim, bastante o que a gente fazia com a Vale, né? Nesse momento a gente criou uma segunda empresa que chama Linda Casa, né? Que inclusive hoje é a maior parte do nosso faturamento. Esse nome a gente criou lá atrás, eu até comprei esse site porque eu queria muito esse nome, né? Eu queria muito a Linda Casa, eu não queria nada... tipo, Linda Casa mais alguma coisa. E eu queria, eu fui atrás desse domínio, eu achei o cara que tinha esse domínio, eu paguei R$850 por ele do domínio na época e quis esse site e hoje, até hoje é o nome da nossa empresa, no caso, né? Sim. Então, assim, isso proporcionar um crescimento exponencial e voltando a esse ponto, né, de que a gente está na internet, exposto a vender na internet, não só no mundo físico, né? É que na pandemia, eu lembro da gente fazer uma chamada de vídeo ali em 2000, logo no começo, né? Começo de 2020, que a hora que o bicho pegou mesmo, que ninguém sabia. Todo mundo achou que ia morrer, no fim das contas. Eu também achei que todo mundo ia morrer. Aí a gente fez uma ligação de vídeo, eu falei para vocês, né? Tipo, a gente tem responsabilidade com os funcionários, né? Nós estamos bem, todo mundo tem um pouco de grana para se manter, né? A gente tem... isso foi março, talvez. Março. A gente fez uma ligação de vídeo, eu falei, tem tanto de dinheiro na conta, a gente vai pagar o salário até em agosto, mas depois não tem mais dinheiro para continuar bancando todo mundo. Nós vamos ter que mandar todo mundo embora e ver o que faz. Porque para mim, o mundo ia acabar ali, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. E aí deu 15 dias, deu uma semana, né? O governo começou a voltar às fábricas, a gente voltou à fábrica a trabalhar. Deu 15 dias, a gente conseguiu voltar só o escritório a trabalhar, que era o pessoal da internet. E aquele ano a empresa quase dobrou de tamanho. Então, voltou a produção, né? Voltou a produção, voltou o pessoal do e-commerce e carregou a empresa nas costas ao ponto de dobrar quase o tamanho, né? Em 2020, né? A gente cresceu 75% em 2020 num ano que a gente achou que ia quebrar. No começo do ano, né? Então, mostrando o potencial que a internet tem de alavancar qualquer negócio físico, né? Ou seja, a gente normalmente não era tão físico, né? A gente vendia por WhatsApp e tal, com a Vale, né? Mas mesmo assim, é uma coisa assim, com potencial que você está no Brasil inteiro ao mesmo tempo, um monte de plataforma, você atinge milhões de pessoas todo dia com o seu produto, né? Então, assim, a internet veio realmente num momento, assim, que a gente acertou a mão, assim,
de mão cheia, apesar de ter começado um pouquinho tarde. Queria ter começado uns 3 aninhos. Não, mas Nunca é tarde. Tudo tem seu tempo, né? O pessoal fala, se a gente tivesse... Eu vim com 24 anos da roça. Se tivesse vindo mais cedo, então acho que tudo na hora certa. Né? Tudo dá tempo. Muito bom. Eu acho que é isso. A gente chegou no ponto principal. Hoje a gente está com 3 marcas, né? A gente tem a Vale Enxovais, tem a Linda Casa, tem a Maria Helena, né? Que é uma linha de enxoval de luxo que a gente tem, né? Que não estamos conseguindo trabalhar como deveria ainda, porque não tem como fabricar tanto. Mas é um ponto bom, né? A gente não está vendendo mais porque não tem como fabricar. Isso é maravilhoso, né? Então a gente está no momento da empresa assim que a gente está muito super satisfeito com os resultados que a gente está tendo, né? Então assim foi muito legal revisitar essa história de 30 anos de trajetória. Família junto. Família unida, todo mundo trabalhando junto, agora os 4 da família trabalhando junto. Legal, funcionários bons, né? De que a gente, 15 anos Deus, de casa, tem funcionários 17 anos de casa. antigos, tudo gente boa, né? Uma empresa nunca vai sozinha se não tiver os contribuintes junto, né? Os colaboradores. Com certeza, e hoje a gente tem bastante liberdade até, né? A gente de sair, às vezes, tira uns dias de férias ou deixa a loja na mão do funcionário, deixa o telemarketing na mão do outro, porque a gente também se cercou de pessoas competentes, né? A gente trouxe bastante gente boa, formou gente boa lá dentro, né? Tem bastante gente que foi formada lá dentro, que não tinha, quando entrou ali era cru, às vezes era bem novinho, né? Enfim, mas acho assim que tenho muito orgulho, principalmente de vocês terem dado start lá e também de eu ter continuado e ter feito crescer e ter feito multiplicar, né? Então, assim, acho que é isso. Mas obrigado. Sim, a história de vida sua, você pegou a história de vida nossa. Carreguei. Sim, trabalho, honestidade, esforço, sempre pé no chão e seguir a vida. Sempre não precisa... Pé no chão na maioria do tempo, de vez em quando faz loucurinha de comprar uns pouco a mais. Uns containerzinhos, uns negócios. Não, sempre mas tudo de acordo com... Né? A humildade, né, em primeiro lugar. Simplicidade. Nunca passar em cima de ninguém para conseguir o que a gente, né, busca. É o que importa, né? Muito bom. Eu agradeço muito de coração de vocês terem vindo, de vocês topado. Nós que agradecemos. Foi melhor do que vocês imaginavam. Falaram bem. Foi bastante, falamos demais. Falaram bonito. Gostei. Eu sabia que vocês iam começar acanhado, depois vocês iam se soltar. Mas é gostoso contar a história da gente. É orgulho para nós. Fica muita coisa ainda para trás que a gente gostaria de contar, tipo, né? Porque é uma luta, né? Lógico que é. Eu falo sempre, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida com palavras, né? Eu sou difícil de demonstrar, às vezes, as coisas com palavras. Apesar de... Né? Tem um coração enorme, tudo, mas com palavras sou difícil. Então, eu fiquei um pouquinho ansiosa de vir. Eu falei, eu vou travar. Eu achei que você ia chorar umas 10 vezes. Tá. Mas brigadão. Obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado vocês dois. Obrigado. E muito obrigado, gente. Olha que bonitinho. Por esse episódio é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse primeiro episódio, que é um episódio piloto. Eu fiz de teste aqui, mas sinceramente maravilhoso isso aqui. Obrigado por todo mundo que assistiu. Deixa um comentário aqui falando se você gostou. Se inscreve aqui no canal e deixa um nome aqui. Quero que você dê um nome para esse podcast. Me ajuda a achar um nome bom, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.